Olá, querida aluna, querido aluno, como vai você? Espero que bem. Vamos iniciar mais uma videoaula, e uma videoaula, como vocês podem ver, por trás das cortinas, é uma aula show! Pois bem, hoje a física é aqui com o professor Geraldo Fernandes, fica aí a hashtag para que vocês me localizem nas redes sociais, e o e-mail para contato para tirar suas dúvidas. Hoje falaremos sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Grandeza. Como uma ciência quantitativa, devemos expressar as grandezas físicas, como valores medidos ou calculados. Assim, uma grandeza física é o conjunto de um valor numérico, medido ou calculado, e uma unidade de medida. Temos aqui o valor medido do menino no valor de 1, que é o número, seguido do m, que é a unidade. Entendemos assim, então, que essa grandeza física é 1 metro. Temos aqui, então, a altura desse garoto ilustrado nesse desenho, medido em 1 metro. Também podemos dizer que a medida da altura da mulher é 1,60 metro. Se quisermos o calculados, podemos dizer que a diferença de altura entre a mulher e o menino é de 60 centímetros, ou de 0,60 metros. Sistema Internacional de Unidades, conhecido como a sigla SI, temos 7 grandezas fundamentais, sendo a grandeza física o nome, a unidade no sistema internacional, o que representa esse nome, um exemplo, comprimento, o que representa o comprimento na unidade do sistema internacional é o metro, e sua abreviação é o m. Portanto, essa tabela, você pode dar um print na tela, dar uma pausa, para poder estudar essas 7 grandezas fundamentais. Então, aproveite esse momento para poder dar um print, lembrando também que eu vou estar disponibilizando em PDF esses slides. Pois bem, comprimento. No sistema internacional, trabalhamos o metro. Quando falamos em massa, trabalhamos o quilograma. Quando falamos em tempo, trabalhamos o segundo. Quando trabalhamos corrente elétrica, a unidade então é o ampere. Quando tratamos sobre temperatura, a unidade no sistema internacional é o Kelvin. Quantidade de uma substância é o mol. Intensidade luminosa é o candela. Lembrando que no Brasil, o responsável pela normatização é o LNM, que é o Laboratório Nacional de Metrologia. E este está vinculado ao Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Observando aqui alguns exemplos de variações de unidades de medida, nós temos aqui a grandeza, comprimento, tempo, volume e massa, o nome como as variações. Então, de comprimento temos o quilômetro com o símbolo QM. E o valor em unidade do sistema internacional, 1 quilômetro, sabemos que a unidade internacional traz o metro. Então, 1 quilômetro refere-se a 1000 metros. Centímetro é outra variação da unidade de comprimento. Seu símbolo é o cm. E 1 centímetro corresponde a 0,01 metros. O milímetro é outra variação de comprimento, cujo seu símbolo é mm
todas essas simbologias em minúsculo, com exceção do litro, que também pode ser o L maiúsculo. Nós temos aqui que 1 milímetro é igual a 0,001 metros. Unidade de tempo, podemos derivar minuto, hora e dia. Consequentemente, seus símbolos e o seu valor baseado na unidade do Sistema Internacional. Temos então que um minuto é igual a 60 segundos. 1 hora é igual a 60 minutos e 60 minutos corresponde a 3.600 segundos, ou 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Um dia corresponde a 24 horas, e essas 24 horas correspondem a 86.400 segundos, e assim por diante. Então, essas variações são alguns exemplos do que podemos obter a partir daquelas 7 grandezas físicas fundamentais. Pois bem, vamos então resolver um exercício para fixação desse conhecimento. E não se esqueça que terá uma lista de exercícios com os exercícios destas aulas que vimos esta semana, para que vocês possam fixar esse conhecimento teórico que eu venho passando para vocês em videoaula. Vamos lá. A caixa d'água de um prédio tem a forma de um paralelepípedo. Opa, informação interessante. Então, vamos desenhar aqui um paralelepípedo, ou vamos tentar desenhá-lo. Então, desenho aqui primeiro a frente desse paralelepípedo. Por isso, a folhinha quadriculada auxilia o professor. Muito bom. E encerramos aqui. Pois bem, o desenho de paralelepípedo é baseado nessas dimensões, tá? Comprimento, vamos chamar aqui o comprimento aqui e a largura possa ser essa parte frontal. Então, vou chamar aqui de C, que é o comprimento, L de largura, ou podemos chamar aqui de altura também, chamar de H, ou vice-versa. A forma com que você vai trabalhar essas letras, o importante é que você entenda que eu tenho um comprimento, uma largura e uma altura, ou profundidade aqui no caso. Então, sabemos que o L, ele deu aqui como 4 metros. Sabemos que o C é o comprimento, ele deu em 5 metros. E a altura, que chamamos de H aqui, ele deu 1,8 metros. Então, observamos que o metro prevaleceu em todo o enunciado. Então, já sabemos que aqui já está na unidade do Sistema Internacional. Se não estivesse em metros, nós teríamos que trazer para a unidade do Sistema Internacional. Então, podemos dar sequência. Quantos litros? Então, ele quer saber litros que essa caixa da água pode conter no máximo. Então, se nesse desenho nós temos aqui, vou colocar aqui um azulzinho, a quantidade máxima de água, né? Desenhando aqui mais ou menos só para a gente representar. Então, a gente sabe que essa quantidade máxima que cabe dentro dessa caixa d'água é o que ele quer saber em litros. Então, como estamos trabalhando o metro, muito provavelmente, multiplicando isso para chegar no volume, o nosso volume vai estar em metros cúbicos. Então, teremos que transformar metros cúbicos em litros, tá certo? Essa é a ideia de estar
trabalhando enunciado. Então, temos aqui os nossos dados para começar os nossos cálculos matemáticos. Então, vamos trabalhar esses cálculos. Temos então que o volume ele é quem? O L vezes o C vezes o H. Ou seja, para eu encontrar o volume desse paralelepípedo, eu tenho que multiplicar o comprimento com a largura e o resultado do comprimento com a largura multiplico com a altura. Então eu sei que o volume, o meu L é 4 metros, vezes o meu C é 5 metros, vezes o meu H, que é 1,8 metros. Se eu estou multiplicando, cadê o ponteiro? Metro vezes metro vezes metro. Então aqui eu tenho metro vezes metro, metro quadrado. Metro quadrado vezes metro, eu vou ter o metro cúbico. Isso daqui é regrinha de potenciação e exponenciação. Então, quando temos a base igual, então 1 vezes o outro, a base se manteve, o que mudou foi o expoente. Então eu tenho aqui expoente 1, expoente 1, expoente 1. A base se manteve. É o mesmo que eu disser que eu mantenho, eu conservo a base e somo os expoentes. Então essa é a regrinha matemática que não podemos esquecer. Portanto, metro cúbico. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, nós temos que o volume, fazendo essa continha, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 1,8 é 36 metros cúbicos. Tá certo? Então, essa é a resposta final? Não, porque ele está pedindo aqui, ó, litros. Então, temos que converter esse metro cúbico em litros. Então, se eu sei, pela tabelinha anterior, que nós vimos que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. Se eu tenho 36 metros cúbicos, quanto vai equivaler em litros? Então, eu não sei quanto vale em litros. Então, eu posso transformar isso daqui em x e fazer uma regrinha de 3. Então, 36 que multiplica quem? 1000. Então, fazendo a regrinha de 3, eu vou ter que x multiplica 1 é igual a 36 que multiplica 1000. O que eu faço de um lado da igualdade, eu sou obrigado a fazer do outro lado da igualdade. Então, se eu dividir esse lado por 1, para que eu possa isolar o meu x, eu sou obrigado a dividir o outro lado por 1. Então, nesse caso, eu posso simplificar o 1 com o 1, restando apenas x é igual a qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o resultado aqui é 36.000 litros. Portanto, a resposta para esse exercício será que a caixa d'água pode conter no máximo 36.000 litros
de água. Perfeito, pessoal. Então, essa era a videoaula que eu queria trazer para vocês, um conceito teórico sobre grandezas, a tabelinha, aquelas variações que nós temos entre as grandezas e um exercício para fixar. Bom, conto com vocês no estudo, espero dúvidas, perguntas, questionamentos através do e-mail ou do chat, do Classroom, tá certo? Então, até a próxima videoaula e até breve. Fique com Deus!